nesse dia, depois de mais uma tristeza provocada aí por desastre natural, quero expressar minha solidariedade às famílias das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul e às famílias das vítimas aí do grande terremoto que houve lá no Marrocos e que deixou mais de 1.000 mortos. Isso aconteceu na noite de sexta-feira. Foi um terremoto considerado aí o mais devastador registrado já na história do Marrocos. Diante dessas tragédias, nada melhor do que se apegar à palavra de Deus. Então vamos lá. Porém, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever nesse canal, se possível, compartilhar o nosso conteúdo. Na live do Daniel Lopes, ele fez, uma das lives nessa semana, ele fez um paralelo da nossa realidade com um versículo da Bíblia que está em Mateus 28:2. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. A Bíblia sempre traz acontecimentos do que vivemos hoje em dia. Nada escapa ao livro de Deus. Claro, tem que haver aí uma interpretação, um olhar mais, vamos dizer, mais abençoado em cima do que está escrito, para se entender aquilo que Jesus quer falar através dos seus apóstolos. De qualquer forma, o livro de Apocalipse explica o que está acontecendo. Todos os anos, a gente sabe que ocorrem dezenas de milhares de terremotos que são reverberados dia após dia na imprensa, na internet, o que acontece no mundo. A maioria deles são pequenos, mas os maiores, os grandes, podem causar muita destruição, sofrimento e morte. Às vezes, eles provocam tsunamis, devastam regiões litorâneas e tiram a vida de muitos habitantes daquelas regiões. Será que a Bíblia predisse esses grandes terremotos? Eu falei no início aí. A Bíblia fala sobre terremotos numa profecia que Jesus fez, claro, através dos seus apóstolos. As palavras deles estão registradas em 3 livros bíblicos, principalmente esses 3 livros bíblicos. A nação se levantará contra a nação e reino contra reino haverá falta de alimentos, terremotos, num lugar após o outro. Está em Mateus 24:7, Marcos 13:8 e Lucas 21:11. Assim, disse Jesus que grandes terremotos ocorreriam num lugar após o outro, numa época em que também estariam acontecendo guerras, falta de alimentos ou epidemia. Esses acontecimentos juntos identificaram aí um período da história humana chamado de últimos dias. Mateus 24:3 e 2 Timóteo 3:1. O que Jesus disse na profecia, incluindo os terremotos, combina com o que estamos vendo acontecer hoje. Desde 1914, já foram registrados aí mais de 1950 grandes terremotos. Todos esses terremotos causaram a morte de mais de 2 milhões de pessoas. E recentemente, surgiram muitos tipos de sinais do retorno de Jesus. E muitas pessoas vêm tentando mostrar o
que o dia do juízo final está cada vez mais próximo. Mateus 24, 6 ao 8 diz que: e ouvires falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque forçoso e que assim aconteça, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Várias guerras eclodiram nos últimos anos. Eventos como a derrubada de regimes, como o Talibã, Afeganistão, conflito da Índia e Paquistão, a invasão do Iraque pelos Estados Unidos, a guerra cada vez mais intensa entre Israel e a Palestina, agora Rússia e Ucrânia, pestes, incêndios, inundações e terremotos também são vistos por toda parte. Entre eles, destaca-se a última crise sanitária que eclodiu em Wuhan em 2019, e a gente tem que falar um pouco de jeito, porque a gente sabe que o algoritmo, costuma diminuir o alcance do nosso conteúdo, então a gente procura não focar muito no nome. Mas desde então se espalhou pelo mundo esse terrível bichinho que veio lá da Ásia. Também houve graves incêndios florestais na Austrália em setembro de 2019, enquanto uma grande praga de gafanhotos assolou aí a África Oriental, do outro lado do planeta, com muitos países agora enfrentando a fome. E em janeiro de 2020, a Indonésia sofreu, além dessa crise, uma enchente. E a Terra Nova, no Canadá, foi atingida pela maior tempestade de neve em um século. Ocorreram terremotos lá na Turquia, no sul de Cuba, no Caribe e em outros lugares. Esses sinais mostram que essas profecias estão sendo cumpridas. O professor, pastor e escritor Daniel Lopes trouxe também à luz a harpa que o homem não toca, que é aí um programa, um experimento científico de um projeto denominado High Frequency Communication, e hoje está enquadrado na característica de estratégia, inteligência tática, de guerra eletrônica. E o objetivo desse tipo de estudo é verificar na camada da atmosfera, conhecida aí como ionosfera, a possibilidade de alteração do clima desse planeta. É um experimento científico desenvolvido por departamentos de defesa da Rússia e também dos Estados Unidos. As consequências dessas interferências na atividade climática poderia resultar até em abalo sísmico. Eu não tenho bem o conhecimento desse fenômeno que tenha realmente acontecido por esse tipo de equipamento em estudo, mas há quem fale que essas grandes potências teriam aí tecnologias para provocar até mesmo
os terremotos, sem contar com aqueles gerados por mineração, represamento de água, perfuração de poços, perfuração da terra, né, para fazer ensaios atômicos. A gente sabe, as grandes potências fazem esses ensaios atômicos em grande profundidade, e isso gera realmente alguns abalos. Resumindo, terremotos sempre houve. Mais de 2000 para cá, tem aumentado e muito esses terremotos. Seriam realmente sinais dos últimos tempos? O incrédulo, o ateu, vai dizer que não. Seria apenas consequência de atividades humanas? Mas uma coisa é certa: 2000 anos atrás, não teria como um apóstolo prever o que está acontecendo hoje. Sem uma luz divina, não teria como prever. Como eu disse, nada escapa aos olhos do Senhor. E se quiserem saber mais sobre esse assunto que é intrigante, né? Vai lá no canal do Daniel Lopes. Ele traz conteúdos riquíssimos todos os dias. E é claro, sempre bom olhar o que está dizendo a Bíblia Sagrada sobre tudo isso. Por hoje ficamos aqui.